O que eu vou falar aqui eu preciso que você veja até o final para que essa ideia não fique distorcida, para que você realmente entenda o que eu quero comentar aqui. Então já pega seu café, pega sua água, senta aí, vamos bater esse papo, porque é algo que fez diferença para mim no meu posicionamento, na minha profissão, na minha vida pessoal, em absolutamente tudo do que eu comecei a decidir. Você já percebeu que quanto mais a gente tenta ser uma pessoa boa pra todo mundo, mais parece que algumas pessoas ultrapassam ali o limite? Você é aquela pessoa que faz sua parte, você evita conflito, você tenta agradar, tenta entender, pensa antes de falar ali, tem prudência, tenta não ficar magoando as pessoas e muitas vezes até aceita coisas que você nem sequer queria. Só que chega uma hora que você tá cansada, frustrada, e aí começa a se questionar, gente, por que será que ninguém me respeita? Parece que ninguém olha aquilo que eu quero, que eu desejo, ninguém faz aquilo que eu faço por eles. E esse é o ponto, essa é a ideia do vídeo que eu quero trazer aqui hoje, é como você ser uma pessoa respeitada, você ser aquela mulher que continua sendo uma mulher boa, uma mulher feminina, uma mulher agradável, mas que impõe limite, uma mulher que sabe o seu valor. Uma mulher que tem ali uma opinião, que consegue se impor e ter aquilo que deseja. E é por isso que eu preciso que você fique até o final, porque o que eu vou falar aqui não significa que você vai se tornar uma pessoa egoísta, uma pessoa rude, uma pessoa chata. Na verdade, você vai entender que você vai continuar sendo uma pessoa boazinha, porém, na medida certa. Então já aproveita, já se inscreve no canal e já deixa seu like aqui pra gente tá batendo esse papo. E a primeira coisa que eu quero falar aqui, sem ser clichê, é que pra você ser respeitada, você precisa se respeitar. E o que eu quero dizer com isso? É levar a sério aquilo que você pensa, aquilo que você decide, aquilo que você impõe. Porque se você mesmo não sabe a direção que você está tomando, as decisões que você gostaria e as consequências disso, fica difícil as pessoas à sua volta entender e conseguir respeitar esse momento. Vamos pegar aqui que você quer começar uma dieta, né? Que você tá decidida, que você tá completamente indignada e frustrada com o seu corpo atual. E aí você quer começar alguma coisa. Se você não impõe o limite de o que entra na sua casa, de o que você coloca na mesa, de aquilo que você serve, se qualquer piadinha, se qualquer coisa te faz ir na onda ao invés de você impor aquele limite ou simplesmente ignorar tudo e continuar aquilo que você tá fazendo, as pessoas não conseguem perceber se você tá só brincando ou se você tá falando sério. E as pessoas costumam respeitar as pessoas que têm esse limite, as pessoas que têm a sua opinião. Se você chega num lugar ou leva ali pro trabalho marmitinhas e vai seguindo sua vida, no início pode soar como estranho, as pessoas podem zoar, pode fazer piadinha, mas 15 dias depois, um mês depois, as pessoas percebem que você não tava brincando, que você tava falando sério, que você tava se respeitando. E começa a ficar natural. A pessoa que era maluca de levar ovo cozido pro trabalho começa a ser aquela que as pessoas perguntam o que você tá fazendo, o que tá acontecendo, por que você decidiu tal coisa, e começa a querer tomar dicas e sugestões. Só que percebe que isso partiu de você, isso veio de que você se respeitou a ponto de entender e impor aquilo que você queria. E isso é uma maturidade, é uma clareza que você tem ali, de aquilo que você decidir, aquilo que você desejar, cumpre, haja de acordo. Você vai ver que as pessoas respeitam isso, as pessoas respeitam ordem, respeitam regras, as pessoas, elas podem não aceitar de imediato, mas elas respeitam. E isso já te faz ser uma pessoa respeitada. Se você respeita você mesmo, as pessoas com o tempo começam a entender e também agem da mesma forma. Então, o primeiro passo aqui começa com você mesmo. Isso não significa que você vai ser uma pessoa ignorante, você vai ser uma pessoa chata, que você vai se fechar, não vai aceitar nada. Usando esse mesmo modelo da dieta, se você é aquele tipo de pessoa que fica falando, ai, eu tô de dieta, ai, é que eu não sei o quê. Na verdade, você tá contando história pra você e pras outras pessoas, pra elas te convencerem de algo porque você não está convencido o suficiente. E aí, as pessoas começam, sei lá, a fazer brincadeiras, ou caçoar, ou brincar com você, e aí você usa isso como, ai, as pessoas não me respeitam, as pessoas não me ajudam, as pessoas não contribuem com o meu processo, elas ficam me zoando. Mas percebe que foi você que abriu brecha pra que elas pudessem fazer isso? Porque se você simplesmente continuasse e acabou, simples assim, não teriam motivos para piada, não teriam brechas para isso acontecer. Porque você simplesmente não quer e impôs aquilo ali, e às vezes a gente não impõe com grosseria, a gente impõe com decisão. Então é por isso que é o primeiro ponto. A segunda coisa é você não aceitar de bate-pronto aquilo que você vê. Em Provérbios fala assim, o ingênuo acredita em qualquer coisa, mas o prudente presta atenção onde pisa. E eu gosto muito disso porque prudência não é só você sair desconfiando de todo mundo, mas é não aceitar uma verdade sem antes pensar nisso. Inclusive, se você tá vendo esse vídeo, eu peço que você reflita sobre, que você analise, que você não aceite de bate-pronto, que você comente aqui, joga
jogue nos comentários o que você pensa, o que você analisa sobre a situação, porque isso te prepara para sempre que você ouvir um conselho, ouvir alguma coisa, você poder ter a capacidade de ouvir, de analisar e saber se você vai trazer isso para sua vida ou não, se isso foi sobre a outra pessoa ou não. E aí é importante que você saiba o que você deseja, o que você quer, a direção que você tá indo. Porque imagina assim, vamos pegar um exemplo, você quer casar, mesmo que você já seja casada, mas vamos pegar aqui, você quer casar. Que tipo de casamento você quer? Que tipo de homem? Quais os valores são importantes? O que você aceita? O que você não aceita? Porque se você nunca pensou nisso, corre o risco de você conhecer alguém e aí no processo você começa a se moldar para encaixar na outra pessoa. E isso é a receita infalível para dar tudo errado. Porque isso não se sustenta. Vamos pegar aqui o exemplo para quem já é casado. Você já é casado, você já escolheu a sua pessoa. Essas perguntas ainda valem, porque que tipo de casamento você quer? Que tipo de homem você quer? E eu falo isso pro meu marido, eu falo assim, a gente é um, a gente se casou, a gente é um. Dado isso, não existe quem tá certo e quem tá errado. Os dois estão certos e os dois estão errados. Porque para um reagir de uma forma, o outro fez alguma coisa que seja. Então, pro meu marido ser grosso comigo em algum momento, pode ter certeza, eu também fui muito chato. Eu também deixei de fazer alguma coisa, ele também deixou de ser amado. Então, nunca é sobre um ou sobre o outro. Os dois estão juntos. Então, que tipo de casamento, de relacionamento, de pessoas, de pais, o que a gente quer? Percebe que a gente tem que ter uma direção, a gente tem que saber o que a gente tá fazendo, o que a gente deseja? Porque senão as narrativas ao nosso redor começam a reinar na nossa vida. Se você não questiona isso, você só aceita, as pessoas não te respeitam. Porque você tá indo no fluxo. E isso nos leva para um outro caminho que é extremamente prático, que é aprender a dizer não. Nós brasileiros temos uma mania de explicar tudo, né? Porque a gente tem medo de magoar o outro. Então só falar não seco é algo que soa bem rude mesmo. Eu mesmo nem gosto de ficar falando, mas a gente precisa aprender a impor. Então usando o mesmo modelo da dieta. Se você sabe que você não pode, que você não deveria, simplesmente diz não. Não precisa ficar explicando. Não, porque eu tô de dieta, isso, aquilo. Entra a mesma seara do que eu falei inicialmente. Você abre brecha para as pessoas contarem história e governar a sua vida. Porque elas vão te convencer de alguma coisa. Mas se você tá com muita clareza, não precisa ficar falando demais. Você já sabe o que tem que ser feito. Então é só dizer não. E aí entra o quinto ponto, que é você aprender o desconforto de desagradar. Desagradar não do ponto de você ser uma pessoa chata, mal educada. Não tô falando disso. Eu tô falando no ponto de você não aceitar um pedaço de bolo e tá tudo bem. Por mais que a pessoa pode ficar chateada, é algo que não vai mudar tanto a vida da outra pessoa, mas a sua vai. Quando a gente impõe e desagrada algumas vezes, isso não se repete tanto, porque você já impôs no seu limite, você já demonstrou aquilo que você sabe, aquilo que você quer. E você vai desagradar algumas pessoas mesmo, é normal, porque o seu gosto não é o do outro. E tá tudo bem, a gente não foi feito pra agradar todo mundo. Provavelmente você já ouviu essa frase de para-choque de caminhão. E no fundo, cada pessoa tá vivendo no próprio mundinho, tentando agradar e conquistar as próprias coisas. Então, às vezes, a gente tem que se dar devida insignificância, achar que o nosso não ou a nossa ação vai mudar a vida do outro ser humano. Às vezes muda, tá? Não use essa frase pra poder fazer o que você quiser. Às vezes a gente preocupa tanto com o outro, não faz pela gente, achando que tá ajudando o outro, mas no final das contas, a gente não tá ajudando ninguém. Porque eu já falei essa frase, ninguém dá carona a pé. Isso serve pra tudo. Você precisa se cuidar, você precisa olhar pra você, você precisa impor limites, porque se você estiver cansada, sobrecarregada, se você não estiver ali com energia suficiente, amor próprio, com decisão, com limite, você não consegue ajudar a outra pessoa, você não consegue dar carona a pé, não dá. Você precisa estar bem, você precisa buscar o seu, enquanto as outras pessoas estão buscando os deles, pra você conseguir ajudar, pra você conseguir transbordar. A gente tem que transbordar na vida das outras pessoas, mas pra gente transbordar, a gente precisa estar cheio. Isso não significa que a gente tem que se encher e reter, porque se você se enche e retém, você não transborda e aí você para de crescer. Você para de ter coisas boas e fluidas na sua vida. Mas pra você transbordar, você não pode ficar vazio o tempo todo. E aqui tá o centro do vídeo. Eu quero que você continue sendo uma pessoa boa, continue ajudando, continue sendo gentil, continue sendo generosa. Mas faça isso porque você quer ajudar, porque você tá transbordando já. Não é pra você ficar com aquele sentimento de, eu vou ajudar porque senão, tananã, porque senão, etc. Eu vou fazer tal coisa dentro de casa, porque senão meu marido fica chateado. Não, comece a falar, eu quero fazer isso porque eu quero agradar. E não confunda posicionamento com ser uma pessoa chata, a mulher rixosa, que na Bíblia fala que é melhor você ter uma goteira pingando na sua cabeça o tempo todo, que isso deve ser terrível,
do que ter uma mulher rixosa em casa. E isso claramente pode acontecer porque a gente confunde, eu tô sendo muito boazinha, então vou me impor. Aí você começa a ser o quê? Chato. E não é isso. A partir do momento que você realmente decide, que você tá disposto a pagar o preço daquilo que você decidiu, você simplesmente vai agir de acordo. Então você não precisa ficar se dando explicações ou sendo chata por isso. Porque você sabe o que você tá fazendo. Você sabe o que é o correto, o que vai funcionar. E aí as pessoas à sua volta vão perceber que você mudou, que você tá diferente. E a Bíblia nos ensina isso, né? De você ser uma pessoa tão boa, e mesmo assim impor respeito, que as pessoas querem estar perto, querem ser igual a você. Você começa a ser modelo. Porque Jesus, por exemplo, ele veio no mundo e ele não veio pra poder passar a mão na cabeça e aceitar tudo quanto é pecado que o povo tava fazendo. Não, ele foi bom a ponto de morrer por nós e perdoar nossos pecados, porém, todavia, ele veio e repreendeu quem tinha que ser repreendido. Ele veio e falou o que tinha que ser falado. Então não seja como os fariseus que ficam tentando passar de bons samaritanos, mas no final não tá fazendo aquilo que tem que ser feito. Imponha como Jesus os limites, aquilo que você acredita, aquilo que você deseja, sem ser uma pessoa chata. E aí eu quero que você saia desse vídeo refletindo o que você realmente quer, o que você realmente deseja, e alinhe isso a ponto de virar parte da sua identidade ali, uma parte de você, de que as pessoas não precisam ficar questionando se você tá brincando ou não, nem ficar se desculpando. Você decidiu e vai agir de acordo. E se você se respeitar, a sua energia vai comunicar isso, as suas atitudes vão comunicar isso, e as pessoas à sua volta vão perceber isso, a ponto de ser inquestionável a sua mudança.